Olá a todos, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal Naturoergos. Estamos falando de homeopatia, estamos falando de remédios homeopáticos da família Argento, ou seja, da família da Prata. E hoje a gente vai discutir um grande remédio, que é o Argento nítrico. Eu sou Lisandra Cruz Ribeiro, sou homeopata, fisioterapeuta, dou aula há mais de 10 anos, sou especialista em desintoxicação homeopática. Então, sem demoras, vamos falar de Argento nítrico, né? Um remédio muito falado, muita gente já deu aí o seu pitaco, né, no Argento nítrico. E vamos ver aqui, ó, qual é a ênfase que nós vamos dar, né, ao Argento nítrico. Então, gente, o Argento nítrico são pessoas muito apegadas às suas ideias e com uma grande necessidade de ser assertivo. Gente, eu acho que é um grande remédio para ansiedade, né? Porque, ou seja, essa minha ideia tem que dar certo. Eu preciso ser assertivo. Imagina vocês sentirem que precisam acertar em 100% das vezes, né? Olha o tamanho do estresse e da ansiedade que isso pode causar. Então, por isso é um remédio aí da ansiedade, né? Então, apego às ideias, necessidade de ser assertivo, né? São pessoas que gostam de preservar a arte, né? O Argento é um grande remédio de preservação também. Preservação da arte, da filosofia, por idealismo, né? Tendência de se tornar um mecenas. Mecenas são pessoas que patrocinam arte, né? Patrocinam questões artísticas e culturais, né? Tem um gosto muito refinado por teatro, ópera, por exposições, né? Buscando ser o centro das atenções, mais um centro das atenções com classe, tá? Tensão constante para se manter o sucesso, medo do fracasso, muita dificuldade de relaxar, não consegue relaxar por causa disso, né? Ou seja, gente, aí, ó, tensão constante, ansiedade, medo do fracasso a ponto de não conseguir relaxar. Olha que importante o Argento nítrico tem aí para o nosso dia a dia. Conservadorismo que impede a mudanças, levando a isolamento e estagnação, né? Muito conservadores, né? Muito, sempre foi assim, vai ser sempre dessa forma, né? A missa é feita em latim, por que que vai mudar para português, se sempre foi em latim, né? Então, aqui, Argento nítrico, né, nesse tipo de frase, nesse tipo de ideia. Medo de espaços confinados, confrontos de não conseguir entregar o prometido, né? Medos e sonhos. Muito bem, vamos lá. Já falamos, né? Medo de altura, de confinamento, de apresentações, de fracasso, medo de doenças, né? Por isso estão sempre ali com uma luvinha, né? Sempre tentando se preservar. Medo de morte, de multidões, de animais e da escuridão. Olha a quantidade de medos que ele tem, né? Sonho com quedas, com perseguições, com animais, fantasmas, sonho com violência, né, água suja, clarividência, erotismo. Podem apresentar delírios, né, quando está uma sensação de queda, fracasso, um delírio de prédios que estão desabando, paredes que estão se fechando, morte iminente, né, um delírio de abandono e sensação de doenças incuráveis. Aspectos mentais e emocionais, mais que nós já falamos. Irritabilidade, né, são meio mal-humorados, às vezes, furiosos, impulsos agressivos, né, principalmente porque haja tensão, né, para lidar com tudo isso. Humor arrogante, infantil, histérico, inquieto, instável, sombrio e até mesmo suicida. Na estágio mental, são lúcidos, porém, com alguns momentos de confusão, distraídos, esquecidos, sonhadores, irracionais, momentos de mania e uma certa demência, característica aí da família Argento, né? Contatos, falante, porém tímido, reservado, desconforto em multidões e, às vezes, o contrário, desconforto por estar sozinho. Com uma tendência à superstição, né? Então, eu só entro em casa com o pé direito, não posso pisar
na calçada de cor preta, não posso encontrar um gato preto, e etc. e tal, né? Bom, aspectos físicos, né? Então, aqui, ó, tendência à obesidade, predominância de sintomas do lado esquerdo, né? Desejos por doces, tudo aquilo que é excitante, né? Chocolate, café, sal, né? Gordura, queijo, sono, né? Dificuldade para dormir, sonambulismo, sonolência, né? Dores, né? Dores contusas, sensação de dor empoltada, dor pulsante, dor em sensação de uma faixa apertada, secreções acinzentadas, né? Fétidas e pútridas, né? Cheira mal, aquela boca que cheira, tem mau hálito, né? Doenças graves, câncer, epilepsia, haja cérebro para aguentar tanta tensão, né? Epilepsia, arteriosclerose, chegando à hemorragia cerebral, tamanha tensão, cefaleia, né? Frontal, temporal, vértice, neuralgia, vertigem, olhos, né? Tendência a estrabismo, né? Um grande remédio para os olhos também, né? Nitrato de prata, infecções, né? Olha lá, infecções nos olhos, infecções no ouvido, infecções. A gente, né? A prata é um antimicrobiano por excelência. Infecções, né? Nariz com uma tendência aí, ó, rinite alérgica, né? Tipo, não chegue perto de mim. Garganta com tendência à infecção, tendência à rouquidão, gagueira, perda de voz, piora, né, ao falar e cantar, angina, palpitação. Gente, às vezes eu acho que, né, a gente, né, eu fui percebendo ao longo dos vídeos, né, que a laringite, a rouquidão e a gagueira, essa expressão, ela foi piorando, né? Então, antes era uma rouquidão e perda de voz, né? Agora é uma gagueira, uma perda de voz, ou seja, uma voz, uma comunicação verbal completamente truncada, haja vista o tamanho da tensão, que é maior no agente nítrico, né? Inflamação de bexiga, né? Diarreia, constipação, dor abdominal, porque os músculos, né, do intestino ficam muito contraídos, né? Músculo esquelético, rigidez no pescoço, dor nos braços, epicondilite, dor ciática, inflamação articular, cãibra do escrivão, ou seja, tudo aquilo que fala, né, de uma contração muscular excessiva, né? Eczemas, né, alergia, manchas vermelhas, melanomas, né? Em síntese, aqui tem uma síntese importante, ó. Agente nítrico apresenta um quadro de idealismo artístico, né, e social. Tensão para manter o sucesso, medos múltiplos, fobia, instabilidade emocional e sintomas graves que afetam articulações, sistema nervoso, voz, coração e genitais. Sim, diagnóstico diferencial. A gente precisa diferenciar, né, da série do carbono, a série da prata, né, dos elementos do estágio 11 ao 15 da tabela periódica e aos demais nítricos, né? Eu colocaria aqui barita também, tá? Diagnóstico diferencial em relação às baritas. Olha, gente, vou contar para vocês. Agente nítrico, né, é um remédio muito amplo, né, um remédio muito grande, um remédio muito escrito, muito explorado. Foi um grande desafio fazer o agente nítrico em poucas palavras, né? Então, eu procurei ser o mais assertiva possível, né, no sentido de pegar aquilo que a maioria dos autores sempre repetiam, sempre repetiam, sempre repetiam. Principalmente autores que testaram do zero, né? Muitas vezes, alguns autores, eles pegam o que aquele autor inicial escreveu e transporta para a sua matéria médica. Então, eu também dei voz àqueles que fizeram a matéria médica do zero, né? Como Ian Schouten, Sankaran, e ver o que eles tinham em comum com aquilo que já foi escrito, né? Então, foi um medicamento muito desafiador para fazer, mas acho que é um dos, não é já é, né? Um dos grandes remédios para os dias atuais, né? Asa, argento aí para a gente aguentar tanta tensão. Aqui, diferente do, fazer uma diferenciação do argento metálico, né?
O agente metálico é alguém que está com a autoestima baixa, inseguro, mas está conseguindo lidar com isso. Esse cara aqui do agente nítrico, ele está explodindo. Ele já está mal, ele já está deprimido, ele já não consegue falar, né? Então, a impressão que eu tenho é que o agente nítrico é um agente metálico piorado, né? Numa situação mais urgente. E aqui em São Paulo, principalmente, haja agente nítrico, viu? Muito agente nítrico para a gente aqui, para a gente conseguir aguentar a questão da performance. Aqui se trabalha muito por meta, né? Quando você não atinge a meta, como é que você fica, né? Então, grande média aí para ansiedade. Tá certo, pessoal? Muito bem, a gente vai para o próximo vídeo falar de um remédio bem pequenininho, mas eu achei muito interessante porque ele leva em conta, é um elemento do argento, né? O argento fosfórico, que leva as questões de relacionamento com mais profundidade. Então, não percam, você quer saber a família prata e seus relacionamentos? Próximo vídeo. Aguardo vocês.